Disseram que era o navio mais avançado tecnologicamente, que era inafundável, e quando afundou, fizeram um filme sobre ele. Essas foram as principais razões pelas quais o desastre do Titanic se tornou mundialmente famoso. Mas infelizmente, esse não é o único naufrágio em grande escala. E, infelizmente, houve casos muito piores do que a tragédia do Titanic. Uma delas ocorreu em 27 de abril de 1865. O Sultana Steamboat transportava diariamente passageiros e carga entre St. Louis e Nova Orleans. Era um barco de madeira bastante grande, com 3 convéses, com 80 metros de comprimento e 20 metros de largura, quase o dobro do tamanho de uma quadra de basquete. O navio podia transportar cerca de 350 passageiros, mas naquele infeliz dia, mais de 2.000 pessoas estavam a bordo. No dia 23 de abril, ele estava fazendo uma viagem rotineira de Nova Orleans quando algo aconteceu. Havia alguma coisa errada com a caldeira, então o navio atracou em Vicksburg para passar por reparos. No porto, o capitão do navio, James Cass Mason, descobriu uma excelente oportunidade de ganhar muito dinheiro. Tudo o que ele precisava fazer era transferir um grande grupo de ex-prisioneiros para o norte. O capitão concordou em fazê-lo, mas o problema era que a caldeira precisava de muito tempo para ser consertada. Mason temia que seus concorrentes aceitassem o trabalho, por isso decidiu partir, apesar do mau funcionamento do navio. Ele remendou os buracos na caldeira em vez de consertá-la devidamente e convidou todos os ex-presidiários a bordo. Portanto, havia uma caldeira quebrada, um número excessivo de passageiros e falta de barcos salva-vidas. Além disso, as condições do rio não eram as melhores. O capitão também se recusou a enviar os ex-reclusos para o porão, de modo que todos estavam com passageiros comuns. Havia fortes chances de um naufrágio, mas o desejo ganancioso de ganhar mais dinheiro era mais forte. O Sultana partiu e navegou pelo rio durante 2 dias. Nessa época, começou uma das maiores enchentes da história do Mississippi. O rio transbordou suas margens por causa da enchente, com o nível da água subindo vários metros. Todas as árvores da margem desapareceram e somente os topos apareciam na superfície da água. O navio navegou contra essa poderosa corrente, fazendo com que a caldeira trabalhasse muito. Na noite de 26 de abril, o Sultana chegou a Memphis, Tennessee, e eles carregaram ainda mais 120 toneladas de açúcar e 200 passageiros. O barco ficou incrivelmente pesado. Por volta da meia-noite, o navio continuou sua perigosa viagem. O capitão ainda navegou até a barca para carregar carvão. À 1 da manhã, a embarcação deixou a barca. Às 2 da manhã, a caldeira quebrada, incapaz de suportar a carga, explodiu repentinamente. O Sultana estava a apenas 11 quilômetros ao norte de Memphis. Poucas pessoas sobreviveram. O problema era que os passageiros que tentavam escapar do incêndio saltavam em um rio frio com uma corrente forte. O desastre do Sultana é considerado o naufrágio mais trágico da história dos Estados Unidos. O número exato daqueles que não sobreviveram ainda é desconhecido. De acordo com várias fontes, esse número vai de 961 a 1.800 pessoas. Não se surpreenda com o fato de quase ninguém conhecer essa história. Houve muito mais sobreviventes na tragédia do Titanic e todos ouviram falar sobre ela. Mas o Sultana afundou durante um evento de grande repercussão. 12 dias antes do naufrágio, o país perdeu Abraham Lincoln. As pessoas ainda não haviam se recuperado dessa notícia, portanto ninguém prestou muita atenção à nova tragédia. Muitas catástrofes aconteceram recentemente. Uma delas ocorreu em 2002. A balsa Lejula era um navio senegalês. A balsa navegava 2 vezes por semana, principalmente ao longo da costa de Dakar, transportando passageiros que negociavam manga e óleo de palma. Fez viagens diárias e nunca enfrentou problemas graves graças aos modernos equipamentos de resgate e à boa manutenção. Mas um dia, a tripulação do navio descobriu uma avaria e mandou o barco para o porto. Durante quase um ano, o Lejula ficou aguardando reparos, mas não conseguiu um serviço de alta qualidade. Após uma manutenção mal feita, ele partiu em sua última viagem. Em 26 de setembro de 2002, Lejula navegou entre o sul do Senegal e Dakar, e às 23 horas seguiu em direção à Gâmbia, onde começou uma forte tempestade.
O vento levantou altas ondas, mas isso não seria crítico para esse grande navio de passageiros, a menos que o número de pessoas a bordo excedesse a norma estabelecida. E foi o que aconteceu. O Ledyula deveria transportar cerca de 500 passageiros, mas havia muito mais pessoas a bordo naquele dia. Passageiros em excesso, reparos ruins e uma forte tempestade causaram graves problemas ao navio. Mas o principal fator no naufrágio foi o fato de que o Ledyula foi construído apenas para navegar em águas costeiras. Naquele dia, ele navegou longe da costa. Grandes ondas começaram a balançar o barco e, em algum momento, ele simplesmente virou de cabeça para baixo. O convés do navio ficou submerso e sua parte inferior ficou presa acima da superfície, como um iceberg. Todos os passageiros sentados em cabines caíram no teto e perderam sua orientação no espaço. Não houve furos ou danos no casco do navio, e a água inundou os convéses inferiores por muito tempo. O navio permaneceu nessa posição por várias horas. Então, quando a água se infiltrou pelo convés, o barco começou a afundar e não aguentou. A água do oceano estava até quente, mas ninguém foi salvar os passageiros. As pessoas tiveram que esperar quase 4 dias para serem resgatadas. Infelizmente, apenas algumas conseguiram sobreviver. As Filipinas são uma área muito perigosa para os navios. Esse lugar tem vários milhares de ilhas e uma vasta área com águas rasas. Os navios podem encalhar e danificar seu casco com recifes e armadilhas. Em 20 de setembro de 1987, um dos desastres mais terríveis da história da navegação ocorreu ali. Uma balsa de passageiros filipina chamada Dona Paz deixou uma das ilhas e navegou em direção a Manila. O sol brilhava, o oceano estava calmo e a visibilidade era boa. Mas, por alguma razão, os tripulantes não notaram como o petroleiro Vector estava se aproximando deles. Os dois navios colidiram em baixa velocidade. A colisão não foi forte, mas o problema foi que o Vector tinha toneladas de petróleo a bordo. E o Dona Paz bateu no porão de carga onde o petróleo estava armazenado. Então, óleo se derramou sobre o oceano e depois uma faísca escapou. Não só os dois navios pegaram fogo, mas também se encheram de água. Os dois navios afundaram em questão de segundos. Apenas poucas dezenas de pessoas sobreviveram a esse desastre. Em 27 de setembro de 1854, o navio de passageiros Arctic navegou de Liverpool para Nova York. A neblina caiu e a visibilidade ficou muito ruim. Outro barco apareceu na densa névoa branca, o navio a vapor francês Vesta. Os navios estavam suficientemente próximos uns dos outros. Uma colisão era inevitável. O navio francês era menor, então pareceu ao capitão do Arctic que o Vesta tinha recebido muitos danos. Enquanto ele olhava fixamente para o outro navio, seu barco se encheu rapidamente de água. O capitão deu a ordem de navegar para a costa o mais rápido possível, mas os motores do navio pararam de funcionar por causa da enchente. Então a tripulação do navio começou a baixar os barcos salva-vidas com mulheres e crianças. Ainda assim, quando os socorristas encontraram barcos salva-vidas com pessoas, verificou-se que apenas 87 de 400 pessoas sobreviveram, 65 membros da tripulação e 22 passageiros. Surpreendentemente, havia apenas homens adultos entre eles. O capitão do navio sobreviveu agarrando-se aos destroços. Todos os jornais narraram essa história como uma das tragédias mais terríveis e vergonhosas da navegação. Os sobreviventes foram criticados porque não salvaram mulheres e crianças, e os membros da tripulação foram acusados de violar a lei, já que a segurança dos passageiros deveria vir antes da segurança dos marinheiros. Mas apesar disso, ninguém foi julgado por esse erro. Infelizmente, naufrágios ocorrem até hoje, mas com menos frequência graças aos modernos sistemas de navegação e radar. Contudo, nenhuma tecnologia pode garantir que não haverá uma tempestade super forte ou qualquer outra emergência que ninguém possa prever.